Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida aqui veio como sugestão também de alguns inscritos. Fala sobre o Sergei Tiviakov. O Sergei Tiviakov, vamos lá, vamos falar sobre ele que é bem interessante. Ele é um jogador russo e ele foi muitas vezes campeão de vários torneios. Ele chegou a jogar na Holanda também, ele tem cidadania holandesa, foi 2 vezes campeão holandês, jogou muitos torneios, ele vai muito bem nos torneios, é um grande mestre muito forte. E ele clama ser o detentor do recorde de invencibilidade. Ele diz que ele ficou 110 partidas. Ele clama esse recorde para ele, apesar de não ter sido confirmado isso oficialmente, e também do nível de partidas que ele joga não ser, por exemplo, o mesmo nível do Ding Liren, que ficou 100 partidas invencível, apenas contra jogadores de elite, né, da grande elite, os grandes mestres de elite, né. E agora, recentemente, o Magnus Carlsen quebrou aí o recorde do Ding Liren. Ele é tido como o recordista oficial, né, o Magnus Carlsen com 101 partidas com invencibilidade. Vale dizer que o Mikhail Tal tá nessa lista também com 95 partidas invencíveis. No entanto, se fizer, acho que a quantidade de vitórias, tirando os empates, eu acho que o Mikhail Tal tem o maior número de vitórias. Mas aqui o Sergei Tiviakov, ele clama ter esse recorde de 110 partidas. E uma coisa muito interessante sobre ele é que quando ele chegou na 100ª, e isso ocorreu assim, ele ficou quase 4 anos sem perder nenhuma partida. Quando ele passou da 100ª, ele falou que ele começou a ter dificuldade de dormir, gente. Começou a ter dificuldade para dormir, porque ele começou a acreditar que ele era invencível. Ele botou na cabeça dele que ele era invencível e estava difícil conviver com essa realidade meio maluca, né? O cara começa a falar, pô, o que tá acontecendo, né? Será que eu virei super-homem? Será que eu virei um super-herói, né? O que tá rolando, né? Então ele tinha dificuldade para dormir. Muito curiosa essa história. Vamos dar uma olhada nele jogando aqui o Sergei Tiviakov de brancas contra o Anand. E aqui o Tiviakov abre com E4, temos C5, a defesa siciliana aí pelo Anand. Cavalo F3, D6, Bispo B5 cheque, aqui o canal Sokolsky. Cavalo D7, D4, C toma D4, Dama toma D4, A6 atacando o Bispo, Bispo por D7, Bispo por D7 e agora C4. E5 foi jogado atacando a Dama e esse lance ele fica com esse peão aqui atrasado em D6. Muitas vezes as negras fazem isso na siciliana, se permitem aí esse peão atrasado para conseguir um pouco de desenvolvimento, para conseguir uma boa dinâmica, né, na partida. Se isso for anulado no longo prazo, isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, esse peão atrasado. Mas no curto prazo, os aspectos dinâmicos de desenvolvimento das negras compensam aí esse peão atrasado. Dama D3, H6, cavalo C3, cavalo em F6, roque, Bispo E7, A4, B6 e agora B3. Para poder desenvolver aí o Bispo de Casas Escuras, D6 vai virar um alvo, queira as pretas ou não, queira o Anand aí ou não, né? Torre A7, agora Torre D1, já colocando pressão em D6, Bispo C8, agora a Dama também está protegendo, e agora Bispo A3, a pressão começa a ser total, Torre D7 aqui pelo Anand, o ponto focal, né? Virou aí o ponto de D6, cavalo D2, e aqui é o início de uma manobra muito interessante. Esse lance aqui pode exclamar esse lance aqui. Ele é o início de uma manobra interessante que vai colocar esse cavalo aqui em D5, olha só. Cavalo então aqui em D2, vai para F1, vai para E3 e vai lá para D5. Legal a manobra aqui do Tiviakov, bem instrutiva essa partida. Roque, cavalo F1, Bispo B7, cavalo E3, Torre E8, aqui o Anand também completou aí o seu desenvolvimento, deu roque, colocou o bispo em B7, a torre aí em E8 e agora cavalo de C em D5. Cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5 e agora tomar de quê? De dama, pessoal, de dama, claro, para bater aqui nesse ponto de D6. A partida segue com dama em A8, o Anand está querendo trocar tudo, levar essa partida para o final. Dama toma em A8, torre toma em A8 e nessa posição o que jogar? Aqui o Sergei Tiviakov vai para um lance bastante instrutivo aqui, que é o lance Torre D5, fixando o peão atrasado das negras. Esse peão que lá na abertura não era tanto assim um problema, está começando a virar problemático, né? Tem sido o ponto focal da partida toda. E será que o Sergei vai ser bem sucedido nessa posição? Porque afinal de contas aí o material tá igual, são 7 peões aí para cada um, né? 2 torres aí para cada um, bispo de casas escuras para cada um. Será que essa pequena vantagem, né, das negras terem um alvo aqui
que é um peão atrasado aqui em D6, é suficiente para as brancas vencerem? Com certeza não é suficiente. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho sobre como que o Sergei Tiviakov vai fazer então para tentar vencer aqui. F6 foi jogado, torre de A em D1, torre de A em D8, colocando defesa máxima em D6 e agora G3, querendo expandir com F4. G5 impedindo e agora o lance que exclama aqui da posição F4. E esse é o início da utilização aqui de um princípio do xadrez, que é o princípio das múltiplas debilidades, tá? Então assim, o peão atrasado em D6 é uma fraqueza? É uma fraqueza. É suficiente para as brancas ganharem? Não, porque ele está muito bem defendido. Então o que as brancas têm que fazer? As brancas têm que criar mais debilidades na posição, tem que concentrar as peças das negras na defesa desse peão atrasado e com isso criar debilidades em outros pontos, de forma que as negras não vão conseguir segurar e se defender em relação a todas essas debilidades, né? Então o princípio aí das múltiplas debilidades, essa partida fala sobre isso, olha que legal, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. G também F4, G também F4 e aqui as brancas tentaram gambitar um peão, apesar de que esse peão aí vai cair, não tem como ganhar aí um peão para as negras, né? E aí essa estrutura de peões, olha só, já começou a ficar debilitada, olha só que legal essa manobra, né? A partida continuou com rei F7, rei F2 e também F4. E veja só, as pretas têm um peão a mais temporariamente, esse peão, claro, ele vai cair daqui a pouquinho, vamos ver como continua. Rei F3, rei E6 e agora bispo C1, olha só que legal aqui, mais um lance que exclama, né? As negras colocaram todas as forças aqui, olha só, para defender aqui em D6, né? No entanto, olha como é que já está o tabuleiro aqui. Existe debilidade em F6, existe debilidade em F4, existe debilidade em H6, existe debilidade aqui em D6. Então as brancas já criaram aí as múltiplas debilidades. Agora a partida segue com torre C8 e agora bispo por F4, atacando aqui em H6. Bispo F8 defendendo e agora H4. Uma ideia aqui bacana aqui do Tiviakov, depois de torre C6, H5. Então H4, H5 fixando aqui o alvo de H6 na casa escura, na casa da mesma cor do bispo. A torre B7, e veja como as pretas aí tem que ficar escravas aqui se defendendo. Agora bispo E3, colocando pressão também em B6. Torre B8 e agora bispo aqui em D4. Então veja que bispo monstro, né? Esse bispo fica pressionando na ala da dama, fica pressionando na ala do rei. As brancas vão partir para cima agora do peão de F6, olha só. Torre C7 foi jogado, torre G1 indo para a coluna aberta, bispo G7 e agora torre G6, colocando pressão no ponto de F6, também colocando pressão no ponto de H6. O bispo está colocando pressão no ponto de B6 e a torre está colocando pressão no ponto de D6. Veja como todas as debilidades aí das negras estão atacadas. A partida seguiu com torre F7 e agora bispo E3, atacando aqui em H6. E agora não dá mais para defender, né? Veja que situação aqui, não dá para você jogar um lance, por exemplo, como torre H8, você está desprotegendo aqui em B6. Então são tantas debilidades, esse que é o legal desse princípio, né? São tantas debilidades que uma hora as negras não conseguem mais segurar, né? E esse é o momento em que isso acontece. Depois de bispo E3, a partida ainda seguiu com torre D7, e agora calmamente o lance torre F5, intensificando a pressão no ponto de F6, torre F7 defendendo, rei G4, as brancas têm todo o tempo do mundo, aqui o peão de H6 não dá para ser defendido, se a torre sair, como a gente viu, cai B6, bispo F8, e agora bispo também H6, faturando, então realizando aí esse pequeno lucro, bispo também H6, torre também H6, torre G7, cheque, rei F4, e agora torre em F8, colocando defesa aí no peão de F6. O que fazer? Olha só, mais uma vez um lance instrutivo aqui que exclama do Tiviakov. Aqui, enfim, existe debilidade no peão de F6, existe debilidade no peão de D6, por que não criar mais debilidades? E aqui o Tiviakov vai para o lance A5, tentando realmente, de uma vez por todas, destruir aí a estrutura de peões das negras. Torre G1, A toma B6, torre B1 e agora B7. Torre por B3, segurando aqui o avanço do peão, duplamente. As duas torres estão segurando o avanço e agora o peão está atacado. Como continuar nessa posição? Essa posição é muito legal, né? As brancas têm um peão a mais, no entanto esse peão de B está enfraquecido. Será que existe continuação aqui? O que será que o Tiviakov vai jogar aqui? Se você até quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance muito forte aqui das brancas,
vale a pena, tá? E eu espero que você tenha encontrado. Bom, vários lances aqui são bons, tá? Se você encontrou aqui um lance como torre H7, protegendo o peão, é um excelente lance, né? Corta o rei também aqui do tabuleiro. Mas o lance jogado aqui pelo Tiviakov é bem instrutivo. O lance E5, espero que você tenha encontrado aí. A partida seguiu com D toma E5 e agora torre toma E5 com cheque. O peão de F está cravado, não pode capturar a torre, o rei tem que sair daí. Rei D6 e agora torre F5. Mais uma vez colocando pressão aqui nesse peão de F6. Rei E6 defendendo e agora sim torre H7 protegendo o peão. Torre D8, torre D5, olha que lance legal, esse lance exclama, entregando aí, tentando entregar mais um peão, né? Mas nessa posição o Anand, o Tigre de Madras, a lenda viva indiana, o grande mestre, super grande mestre, Viswanathan Anand, abandonou aí a partida, né? Porque aqui o final é vencedor para as brancas. Vamos olhar algumas opções aqui. Se torre toma, peão toma e rei toma, esse final é vencedor aqui para as brancas. Tá? Dá para jogar aqui um lance como H6, ó, e as brancas vão ter 2 peões passados e avançados que as pretas não conseguem segurar. Tá? Se as pretas jogam um lance como rei C6, por exemplo, simplesmente torre G7, e aí vai dando licença para o outro peão passar também. Depois de torre B4, por exemplo, rei F5, enfim, o que as pretas podem jogar aqui? Não tem muitos lances, né? Se jogarem mais um cheque aqui, vamos dar mais um cheque, rei por F6, né? Não tem muito o que fazer, vamos jogar rei D5, ó, tá vindo H7, né? Aqui vitória para as brancas. Vai promover agora rei C4, ó, qualquer coisa que as brancas promovem e as brancas têm um final vencedor, né? Que mais poderia haver aqui? Ao invés de capturar então, será que não dá para jogar a torre B8 aqui e tentar ir para cima desse peão? Vamos ver essa linha. Torre B8, aqui seguiria com torre de D em D7 e depois de F5, torre C7 e agora esse peão aqui vai avançar até C6. Depois de rei D6, por exemplo, torre de H em D7, rei E6, torre E7, rei D6, viria C5 cheque, rei D5, torre de E em D7, jogando o rei lá para C4, depois de rei C4, C6, e esse é um final vitorioso para as brancas, são 3 peões passados aqui, não tem como as pretas segurarem isso, depois de torre E8, por exemplo, H6, olha só, torre E4, cheque, rei por F5, torre H4, simplesmente H7, e as brancas têm muita força aqui nessa posição, né? Torre B5, rei G6, por exemplo, torre G4, rei F7, torre H4, rei G8, e agora não adianta mais dar cheque, a torre cobre, e esse peão vai ser promovido, né? A5, simplesmente H8 promovendo, e aqui é um final vencedor também para as brancas. E além de tudo, aqui com uma torre a mais ainda teriam 2 peões passados, né? Aqui já ganharia a torre e ainda poderia fazer aqui a checkmate em 1, né? No próximo lance vai promover para dama ou para torre e vai ser checkmate. Torre seria legal, né? 3 torres dando checkmate. Você ia ficar se perguntando qual foi o último lance, né? Olha que interessante. Se a gente não visse que foi uma promoção, imagina que você foi no banheiro. Aí você volta no tabuleiro e tá nessa posição. Imagina que legal. Você fala, ah, tá, mas seria mais legal ainda se essa torre tivesse aqui, né? Aí ia ser fantástico, né? Se a torre tivesse aqui em D8. Porque aí você ia ficar se perguntando qual foi o último lance, né? Qual foi o último lance das brancas? E aí só poderia ter sido aí uma questão aí envolvendo promoção, né? Mas aqui nessa posição, na verdade, existem outros, né? Poderia ter deslocado a torre para dar checkmate. Mas se essa torre aqui tivesse em D8, ia ser bonito, né? Você volta ali, você vê 3 torres e o rei no meio, você fala qual que foi o último lance, né? Mas é isso, pessoal. Bacana, né? Tiviakov, o homem que não dormia porque acreditava ser invencível. Pessoal, muito obrigado aí pela sugestão dos inscritos que sugeriram aí a partida. Muito obrigado também pela audiência de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!